Então olha só, outra coisa. Então, para o movimento retilíneo uniforme, a gente tem ele andando com velocidade esse movimento aqui, ó, retilíneo na reta aqui, né? Você vai ter uma posição inicial, uma posição final no tempo, ok? Uma posição inicial, uma posição final e uma velocidade, tá? Uma velocidade com que o carrinho aqui se mexe. Isso para você ter a posição dele em cada instante de tempo, a partir de considerando que ele partiu de um tempo zero, t0 igual a zero, ou seja, que começou a contagem, você tem essa fórmula, tá? Você multiplica a velocidade dele vezes o tempo mais a posição inicial. Tá? Nossa, tô mal. Então essa é a equação horária do movimento uniforme, ok? Esse aqui é mais uma revisão. Para o movimento uniformemente variado, você tem o seguinte, que essa mesma equação horária é velocidade inicial mais meio da aceleração sobre 2 ao quadrado, tá? Outra coisa, essa aceleração você pode também descobrir a velocidade do corpo em cada instante. É só utilizar essa fórmula aqui, tá, beleza? Ou seja, a aceleração que você tem, o tempo, você soma com a velocidade inicial. Quando você tem uma aceleração positiva, a velocidade aumenta. Quando negativa, a velocidade diminui, tá? Diz que o movimento está progressivo, acelerado, né? Eu acho que é progressivo, né? Não, progressivo é quando você vai da esquerda para a direita. O retrógrado é quando você vai da direita para a esquerda. Quando a aceleração é negativa, a gente diz que o movimento é retardado, tá? Muito chato essa parte. Beleza. Agora, existe um cara que falou o seguinte: olha, você pode achar a velocidade do corpo sem precisar do tempo. O cara foi chamado Torricelli, que é um italiano, tá? Ele disse que a velocidade do corpo, né, depende do espaço que ele percorreu. Então, essa velocidade ao quadrado mais 2 vezes o espaço percorrido, tá? Então, se você tem um movimento retardado, você vai ter um negativo aqui, tá? Portanto, você tem esse tipo de equação, tá? Então, essa equação aqui é interessante. Quando eu perguntei para um amigo meu lá do Engenharia Infraestrutura como é que eles calculam o comprimento de uma pista do aeroporto, ele disse: eu uso Torricelli. Obviamente, tem outros padrões, outras coisas que tem que ser levado em consideração, mas o básico você tem que saber a desaceleração do avião, a velocidade que ele tem que parar e a velocidade que ele chega no solo, né? Então você encontra esse cara aqui, você sabe qual é o comprimento da pista. Tá, beleza. E agora, quando você tem a representação quando você tem um movimento uniformemente variado e a velocidade dele não é constante, na verdade, quando você tem um gráfico de velocidade pelo tempo, a gente chama isso aqui, você pode descobrir o espaço percorrido, ele é numericamente igual à área sobre essa curva, né? Imagina que você tem aqui, ó, de um tempo zero ao tempo de 5 horas, uma velocidade de 5 km por hora. O espaço percorrido vai ser 5 vezes 5, que dá 25 km, né? Mas você pode calcular através da área dessa figura aqui, ó, que é multiplicar a altura vezes a base. No entanto, você pode ter o seguinte também: velocidade e o tempo. Digamos que a sua velocidade começou a aumentar, tá vendo que com o tempo ela está aumentando, então aqui você tem uma aceleração, um A positivo. Foi até uma velocidade 1. Daí você ficou parado, você manteve a sua velocidade nessa V1
e depois caiu, um certo tempo você caiu até V2. Aí manteve constante, depois caiu para 0. Né? Ficou parado lá, você foi tomar um refrigerante na lanchonete, depois começou a correr, porque você tinha prova. E aí você viu que você ia conseguir chegar, aí você manteve mais constante aqui numa velocidade V3. E depois você foi desacelerando até chegar na sua carteira e ficou parado aqui. Aí pergunto, qual vai ser o espaço percorrido aqui? É só você calcular a área sobre esse gráfico. Você pode pegar esse trapézio aqui, ou esse triângulo mais esse retângulo aqui, somar com esse trapézio, soma com esse outro trapézio aqui, ó, ou divide em um retângulo e um triângulo, e depois calcular a área desse trapézio. Soma tudo, você vai ter o espaço percorrido. Se for negativo, você também pode, digamos que você, em vez de ter ficado com velocidade zero aqui, ficar parado, você voltou, né? Ou seja, você ficou aqui nesse certo tempo aqui, ó, uma velocidade V4, que é negativo. Então você vai pegar essa área aqui, ó, tudo isso aqui, e subtrair dessa. Então você tem o espaço percorrido, numericamente, a área desse cara, tá? Ok? Depois disso, o que você tem? Vou colocar aqui uma música mais animada. Metálica. Deixa eu metálica aqui. Tá? Então você tem o conceito de velocidade relativa. Tá? Velocidade relativa, como eu falei para você, você vai ter que pegar os referenciais, né, e fazer uma soma. Esse som é muito louco, não é mal esse som. Essa é ao vivo. Da hora isso aqui. Tá, então olha só. Você vai ter que ter um observador A e um observador B. Tá? Então cada um vai fazer uma medida da velocidade, tá? E você tem que medir a velocidade relativa entre eles, né? Como é que eu posso dar um exemplo? Vamos pegar aqui a questão do rio lá, né? Você tá aqui olhando na praia. E aí o cara começa a nadar. E tem um cara aqui do lado dele que vai medindo a velocidade num barco, no jet ski, tá? No jet ski. Esse cara aqui, o observador B, ele mede uma velocidade VB, tá? Só que você mede uma velocidade VA, tá? Só que como esse cara aqui tá se movendo na água do rio também pro lado, esse referencial aqui também tá se movendo. Então você tem que pegar a velocidade do referencial também em relação a você, tá? Então vai ficar como? Você tem aqui esse cara tem a velocidade VB, a velocidade do referencial é para a direita, velocidade B em relação a A, tá? Então, aliás, vou chamar de S, tá? Que é esse carinha aqui. E esse cara, né? Você quer esse cara aqui é a velocidade do B em relação ao S. Aqui esse cara tá medindo aqui, ó, tá? E aqui você tem o VA. Só que você quer achar a velocidade do B em relação ao A. Qual que vai ser? Então o que você vai fazer? Vai pegar uma soma vetorial.
velocidade do B em relação a A, igual a velocidade do B em relação ao S, mais a velocidade do S em relação ao A, né? Então essa é a fórmula da velocidade relativa que você tem que ter em mente, tá? Você tem que ter a velocidade medida por um referencial e a velocidade do referencial em relação a você, tá?